Bom, a gente está aqui numa atividade da disciplina de metodologia de pesquisa do PPGEP, da Programa de Pós-Graduação de Engenharia de Produção, com o professor André. E a atividade é fazer uma crítica, né, uma análise crítica de um artigo publicado no ENEGEP, que é Encontro Nacional de Engenharia de Produção. O artigo é Análise da Gestão de Segurança de Canteiros de Obra da região metropolitana de uma capital. A gente não vai fornecer os nomes, né, por questões éticas, e aí a gente vai fazer uma avaliação de como foi escrito esse artigo, né, usando a metodologia científica. Bom, é um parecer rápido aqui meu. Eu achei que na primeira frase já do artigo, ele usa uma generalização, né? Ele já começa falando que as empresas de pequeno porte são caracterizadas por problemas graves de gestão de segurança. Então, eu acho não, né? A gente não pode generalizar uma coisa dessa. Pode ser que, através da pesquisa dele, ele encontre esse indício, mas não quer dizer que toda empresa de pequeno porte de construção civil vai ter esses problemas de segurança graves, né? Então, ele já começa aí nesse resumo. Eu vi que ele também usou alguma literatura um pouco antiga, né, que de 2008, já na introdução. E eu acho que, como o artigo é um artigo, né, relativamente novo, de 2021, eu acho que usar uma literatura de 2008 muito ultrapassada. E aqui ele também, aí ele cita também algumas coisas como a CIPA, como uma variável para avaliar as empresas, mas ele mesmo coloca que a CIPA é obrigatória a partir de 20 funcionários dentro de uma empresa. Então, não tem como você avaliar enfim, um indicador de que a empresa é boa, né, tem condições de segurança dentro da empresa, se não é obrigatório. Enfim, é contraditório. E ele mesmo explica isso. Eu acho que tem muito problema aí mesmo de metodologia. Até porque também, quando ele fornece a entrevista, né, que é uma entrevista que ele manda para 63 empresas, quem responde muitas vezes é estagiário. E isso é um erro gravíssimo na engenharia de segurança do trabalho, porque quem tem que responder essas questões são técnicos de segurança do trabalho, né? Enfim, entre outras coisas mais. Perfeito. E aí, tem um ponto, vai muito de encontro ao que você falou também, que eu já vi que logo no início, ele fala que os proprietários de pequenas empresas ausentam-se das responsabilidades pelos acidentes. Eu acho que é uma afirmação muito agressiva de se falar num artigo, sem dados, então já falar que, né, por ser de pequenas empresas, os donos eles se ausentam de qualquer responsabilidade que possa vir a acontecer aí de um acidente, né? Então, acho que aqui esse dado talvez merecia uma citação e que fosse mais assertiva, né? Ele até cita alguns autores, mas eu não acredito que isso tenha contribuído tanto para esse estudo. Ele traz um outro ponto também, que ele traz alguns objetivos dentro do artigo. Então, um dos objetivos que ele traz é de comparar essa gestão entre as pequenas empresas e as grandes empresas e ver o que tem de diferente entre elas, mas ele também traz um outro objetivo, e ele fala disso na introdução, que é de investigar que característica de gerenciamento de segurança está presente nas grandes empresas poderiam ser agregados nas menores. Mas eu não vi isso no decorrer do artigo. Eu vi essa diferenciação entre as duas, mas essas características de gestão, de gerenciamento, ele trouxe como objetivo, mas ele não trouxe no decorrer do artigo. Então, eu acho que isso aqui teve um gap entre um dos objetivos e o que realmente foi cumprido no final. Outro ponto que eu trouxe aqui também foi a questão, aí assim, é um ponto que, tudo bem, ele trouxe para reforçar, mas eu acredito que talvez, né, não agregou tanto no artigo também,
que ele fala, traz um dado, né, de Freitas, que a possibilidade de se obter valores próximos à realidade aumenta quando a amostra possui 100 observações ou mais. Por isso, ele convidou 130 empresas, mas, na verdade, 63 responderam. O convidar não reforçaria isso. Então, na verdade, acho que ter mais de 100 empresas respondentes reforçaria essa afirmação, mas só de eu convidar 130 não significa que a minha amostra é mais confiável. Então, é um ponto também que eu imagino que talvez tenha pecado aqui. E aí também é só um ponto de detalhe, mas no final, no início do artigo, ele fala que ele vai dividir as empresas, né, entre micro, pequenas, médias e grandes, e depois ele divide entre as micro, pela definição do Sebrae, né, as micro e as grandes, né, que tem até 49 funcionários e de 50 para cima, de 50 para cima, né? Então, acho que tinham 4 grupos, mas no final foram 2 grupos que ele dividiu. Então, foram esses pontos. E aí, de ponto positivo, eu vi que, eu imagino que a metodologia tenha sido bem definida, ele detalhou bem como ele iria conduzir o estudo com as análises estatísticas, isso de fato aconteceu. A minha percepção também foi semelhante de vocês. Os pontos que vocês colocaram, eu destaquei também. Eu percebi que desde o princípio, assim, tem muitas afirmações assim fortes e com pouca referência em relação a isso, né? A parte que o Ender colocou também, eu destaquei quando ele fala que os proprietários de pequenas empresas ausentam-se das responsabilidades pelos acidentes e, por outro lado, nas grandes organizações, a segurança é uma preocupação para os gestores, né? Ele já coloca isso e nessa parte ele nem faz citação. E já em seguida ele fala que uma das formas de se melhorar a prática de segurança de pequenas empresas é investindo na gestão de segurança por meio de identificação de riscos e aí já com referência, né, que me pareceu até um pouco contraditória a intenção dele, porque se aí nessa referência ele fala que é para buscar esse trabalho de melhorar a prática de segurança, você tem que fazer uma identificação. Isso faz a gente pensar que você precisa conhecer a realidade e trabalhar as ações de segurança pensando em cada caso, né? Então, quando você generaliza e fala assim, bom, vamos ver o que as grandes empresas fazem, e no final ele conclui que as pequenas têm que seguir o que as grandes fazem, ele está juntando tudo uma mesma coisa, assim, como se as prioridades fossem as mesmas, né? E ele mesmo, em algum momento, ele fala que há dificuldade técnica, dificuldade financeira, e quando a gente pensa na desigualdade em relação a questão financeira no Brasil é imensa, né? Então, é quase que, mesmo que seja o mesmo tipo de atividade que está sendo analisado, uma empresa pequena talvez tenha uma realidade totalmente diferente da empresa grande. Então, as prioridades são outras, né? Às vezes, um mural de recado para uma funciona, para outra não funciona. Eu acho que gera mais questões de por que as pequenas de repente não faz aquilo que ele aponta que não faz, do que necessariamente tem que seguir a grande. Então, para mim, essas generalizações assim, eu achei um pouco complicadas assim. E no ponto positivo, também me pareceu que a metodologia foi bem aplicada. Eu achei interessante o uso de gráficos, né? Porque embora ele faz um texto que é compreensível ali na metodologia, que é uma parte que talvez fosse mais difícil de entender, quando ele coloca os gráficos, ele deixa mais claro, né? Quando ele fala ali dos resultados que ele vai encontrando, e a gente visualmente facilita mais. Talvez seria o ponto que eu colocaria como positivo. Bom, um ponto também que eu pensei que a pesquisa seria feita por ele, né? Eu achei que ele ia na empresa para realmente fazer lá a escala Likert, porque quando ele recebe, né, a resposta, talvez uma empresa esteja se penalizando ou não. Então, tipo, a escala Likert ali que cada pessoa que respondeu
tá considerando é diferente, né? Porque cada um fez do seu jeito, cada um tem uma percepção de segurança dentro da sua empresa. Então, eu acho assim que a metodologia dele de pesquisa deveria ser ele entrevistando para ele julgar todas as empresas da mesma forma, porque realmente tem essa diferenciação aí de qualidade, né? Às vezes a empresa grande acha que ela é muito boa, ou a empresa pequena acha porque ela é pequena, ela não é tão boa assim, mas não é uma regra. Então, eu acho que essa questão de resposta deveria ser o contrário, né? Ele deveria perguntar e ele deveria ter uma regra só. Então, eu acho que esse, para mim, foi o ponto mais fraco, assim, do artigo, porque realmente é muito, assim, pessoal, né, a resposta. E o ponto forte, né, que eu vejo é realmente a objetividade, né, do artigo. Ele realmente ele foi bem objetivo do jeito mesmo que ele fez a análise estatística. Então, ele foi bem claro, né, ele realmente observou o que tinha que observar, se valia, se as amostras dele estavam representativas, se as perguntas que ele estava considerando realmente tinha significância no resultado. Então, eu achei essa parte, assim, da condução da análise estatística bem objetiva e clara. Só adicionando também um comentário aqui a mais, eu acho que no momento que ele usa a definição do Sebrae para diferenciar as empresas, apesar do Sebrae, né, ser uma ótima empresa aí, né, uma ótima fonte de informações para empreendedores, eu acho que nessa pesquisa ele poderia ter usado, né, definições da engenharia de segurança do trabalho para definir o tamanho da empresa. Por exemplo, ele poderia ter separado empresas até 20 funcionários, né? Por exemplo, aí ele poderia analisar até 20 funcionários, quem usa a CIPA, né? Já que é facultativo, vamos dizer assim, né? Facultativo o uso da CIPA. E aí depois, para empresas acima de 20 funcionários, né? Ele não deixou muito claro, né, se as empresas até 49 eram abaixo ou acima de 20, se elas estavam fora ou não da lei aí da CIPA. Realmente Exato. ficou meio confusa essa parte. E eu também penso o seguinte, a gente está comparando ali talvez banana com laranja, né? Porque são requisitos diferentes. Ele compara as pequenas e as grandes empresas com os requisitos das grandes. Então, é injusto. Realmente, a gente já espera, quando ele traz isso, que as pequenas empresas não vão cumprir tudo, até porque, falando de lei, elas não são obrigadas. Então, teria que ter realmente talvez, escalonar isso, né? Num grupo de pequenas empresas, de até 20 funcionários, quais os requisitos são aplicáveis e o que eles cumprem. E aí, para outro grupo, e assim sucessivamente. Então, fazer uma diferenciação. Até nessas variáveis de segurança, ele coloca o almoxarifado segue um padrão de organização, só que ele não explica o que ele considera um padrão de organização. E eu não sei como foi passado, há uma outra crítica também, ele não colocou o questionário na pesquisa, né, no artigo. Como que foi esse questionário, ele não colocou aqui. Então, assim, o que é um padrão de organização? Para mim é diferente para o Rodrigo, para o Enio, para a Vanessa. Então, ficou uma coisa assim no ar, o que é um padrão de organização? Isso fora outras coisas, né? Assim, um quadro de avisos, mas que avisos? Pode ser o aviso, amanhã não vai haver expediente por conta da chuva, por exemplo, sei lá. Que tipo de avisos, né? Então, eu acho que ficou uma coisa muito assim no ar, assim, né? Uma coisa muito, muito geral. Eu, assim, minha nota, né, para o artigo, acho que seria 6. Eu também daria um 6. Estamos de acordo. Eu também daria uma nota, eu acho que no máximo 6. Sim. Perfeito. Então, a gente fecha com 6 mesmo. Fechou. Eu acho que são só essas, né, impressões que a gente precisa dar do artigo, né? Sim. Fechou, então. Eu vou encerrar a gravação aqui.
Então, obrigado, pessoal. Acho que a gente fez um trabalho, ficou bem completo, né? Então, vamos Sim.